Oi, tudo bem? Bom dia, graças a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então, hoje eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, 15 ao 17. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O homem, né, perfeito para instruir toda boa obra de Deus, né? A gente sempre tem que falar de Deus, né? Sempre, sempre, porque Ele que é o autor de tudo, né? Ele que está aqui, que comanda tudo, né? Então, Ele tem que estar na nossa mente o dia todo, assim, né? A gente trabalha, mas sempre pensando nas coisas de Deus, né? Então, aqui tem uma explicação, né? Toda criatura é inspirada e proveitosa. Toda escritura, desculpe, é inspirada e proveitosa, né? A Bíblia é uma enciclopédia divina, a Bíblia, né? É uma enciclopédia divina, em que cada livro destaca a perfeita vontade de Deus. Sempre tem aqui a perfeita vontade de Deus, né? Para todas as áreas da vida humana. Todo o corpo canônico, regra, né? Toda regra, né? As escrituras sagradas é digno de confiança e traz a receita da vida feliz. Tá? A Bíblia traz a receita da vida feliz, né? E bem-sucedida. Por isso, essa obra divina é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. A Bíblia é tudo, né? Corrigir, instruir, né? Por séculos, né? Por séculos, né? O diabo usou homens perversos para tentar destruir. O diabo usou homens perversos mesmo, né? Ocultar ou desacreditar o texto sagrado, mas ele fracassou. O diabo fracassou mesmo, né? E ele continua testemunhando a vontade do Altíssimo para a humanidade, né? A Bíblia continua, né, para toda a humanidade, né? Um livro assim maravilhoso, né? Aqui tem tudo. Pode ler diversos livros, mas aqui está a verdade, né? Toda a verdade está aqui, né? Quem não despreza a palavra, mas faz dela seu conhecimento mais valioso, né? As pessoas não desprezam a palavra, faz dela conhecimento mais valioso, receberá inspiração e forças todas as vezes em que meditar nela. A pessoa pega inspiração, força na Bíblia, né? Eu, quantas vezes, né, quando comecei na igreja, assim, pegava ali, até chorava em cima das palavras, ali alguns salmos, assim, né? O laço do passarinheiro, parecia que eu estava ali naquele laço do passarinheiro, tudo estava acontecendo na vida da gente, né? Tudo era assim, a gente não brigava nada em casa, né? Mas a gente tinha essas angústias, assim, de que a vida financeira não ia de jeito nenhum, mas não ia mesmo, né? Tudo que fazia dava assim, acabava em, como é que a gente chama? Perdia tudo, né? Falência. Essa é a palavra certa, falência, né? Tudo, sempre, sempre falência. Daí era correr para cá com papelada, meu Deus do céu, que era muito sacrifício mesmo, né? Mas depois que conheci Jesus, né? Então a gente se acomodou, a gente foi indo, a gente não é rico, mas Deus dá tudo o que a gente precisa, né? Nossa, dá até mais do que a gente precisa, né? Meu Deus, aqui em casa é uma coisa, é outra, parece que quanto mais se come, mais tem, mais comida tem, né? É uma maravilha a vida com Deus, né? A gente conhecendo Deus verdadeiro, a gente não passa mais por dificuldades assim, né? Tem aflições, tem dores, tem tudo, mas a gente está feliz.
sempre feliz, né? O Altíssimo é o autor do conteúdo das Escrituras, ele é o autor, né? Embora tenha utilizado de homens, ele os inspirou, Deus que inspirou, né? Por meio de revelações dadas pelo seu próprio Espírito. Foi por meio, né, de revelações do próprio Espírito de Deus, né? Lá em 2 Pedro 1, 19, 21 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação, né? Antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós e por credes em Deus. Então, ele sempre, né, desde a fundação do mundo, né, a gente tem esse conhecimento, né, de Deus, tudo, né, só que a gente não foi ensinado a praticar, né. A gente sabia que Deus existe, Deus está lá no céu, né, pois a gente sabia de Jesus também, mas o Jesus ficava lá em último lugar, né, porque era Deus, né, mas a gente não tinha esse conhecimento assim, a gente não foi ensinado, né, para amar a Deus, né, e tá ali nos 10 mandamentos, desde na Bíblia ali tudo, né, e a gente sabe que existem esses 10 mandamentos, tudo, mas a gente não praticava, e até hoje, muita gente não pratica, né, os 10 mandamentos, nem o primeiro. O primeiro que é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Se a gente vai fazer alguma coisa assim que a gente acha que tem que ser em primeiro lugar Deus, a pessoa, mas por que vai fazer isso? Mas por que aquilo? Parece que não querem deixar a gente, né, pôr Deus em primeiro lugar, né? Mas graças a Deus a gente aprendeu, né, que o Senhor Deus sempre, sempre tem que estar em primeiro lugar, né, na nossa vida, né? E fazer as coisas direito, assim, né? Até ontem estava vendo os testemunhos, né, na TV. Achei tão bonito, né? Os filhos, às vezes, eles, quando são pequenos, acompanham, né, os pais, né? Mas quando chegam numa certa idade, assim, eles não querem mais acompanhar os pais, né? Ficam até com vergonha, às vezes, dos pais, né? Então, tinha uma mocinha, né? Não sei se é Beatriz, o nome Isabel, uma coisa assim. Então, mas tão delicada, uma moça assim, ela falando, achei assim uma moça, uma voz delicada, uma delicadeza, uma bondade, né? Mas ela se revoltou com o pai, né? Ficou com muito ódio do pai, chegou ali numa certa altura, né? A mãe já era da igreja, tudo, né? Mas ela se revoltou, pegou todas as roupas, foi embora, não quis mais voltar para casa, desistiu. Mas graças a Deus ela voltou, né? Ela sofreu muito, se bateu muito, voltou para casa. E é uma menina, assim, que eu achei encantadora, né? Tem assim, certos vídeos que a gente vê, né? Um rapaz também que nasceu com deformação, né, no corpo, né? Hoje em dia ele casou, ele anda, ele sobe as escadas, com dificuldade um pouquinho, mas a mãe dele, quando ele nasceu, ela já estava na igreja, né? E orava, passava pelo altar, né? Porque agora está tendo a fogueira santa na igreja, né? Então você pega, escreve aí o seu pedido, né? Sobe lá no altar, deixa lá o seu pedido, daí todos vão orar, né, pelo aquele pedido, vai acontecer maravilha na vida das pessoas, que às vezes a gente não sabe qual é o caso, né? Às vezes é com filho, com filha, ou com alguém da família, às vezes é com a própria pessoa, uma doença que não tem cura, né? Passa ali pelo altar, porque Deus vê tudo. Ele vê tudo, tudo, tudo que está ali, né? E ele abençoa a pessoa, mas basta ir, tem que ir, né? Porque Deus está lhe esperando, mas ele não vai lhe forçar a pessoa, né? Ele não fala, o diabo força, ele força, vai, faz isso, né? Mas Deus não, ele está ali só esperando. Você chegou a ele, ele vem ao encontro na hora ali da pessoa, né? Pode ter a doença que for, Deus dá a solução e dá uma palavra boa também, assim, para a pessoa, né? Que no mesmo dia, assim, tem pessoas que não dormem, né, à noite, né? Acordam, tomam remédio, vários tipos de remédio, não conseguem dormir. Vem naquela mesma noite, dorme a noite toda.
Ela nem acredita que ela dormiu aquela noite toda, né? Então é tão bom, né, dormir, deitar na cama, me descansar, levantar no dia seguinte, né? Então é isso que acontece, né? Quem se chega a Deus, né? Porque se não faz nada, Deus também não pode fazer nada, né? Vamos se cheiem a Deus, Ele é maravilhoso, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe nós, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém.